Boa tarde, companheiros. Meu nome é Laís Cavalcante, professor de Química. Já estive aqui, não sei se com essa turma ou na edição passada. E é sempre um prazer participar dessas aulas com vocês, porque eu sei que é uma oportunidade gigante de você ter acesso a informações que talvez na escola fosse um pouquinho mais complicado. Tá? Eu sou professor de Química, companheiros, e a prova de Química no Enem, ela tem sido aquela prova que tem causado mais dificuldade para algumas pessoas. Ela é uma prova ainda muito conteudista, ou seja, você tem que saber a matéria para poder fazer a questão. Não adianta só ler o texto, na maioria das vezes, tem que ter um pouquinho de conteúdo. E o conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje, é aquele conteúdo que nunca deixa de cair, sempre está lá na prova, não é o mais agradável de todos, tem muita gente que não gosta, acha difícil, mas vale a pena tentar. É um assunto importantíssimo, vai estar na prova do Enem, vai estar em qualquer outra prova que você vai fazer. Chama-se estequiometria. O nome já assusta um pouquinho, cálculo estequiométrico, mas é uma das partes mais importantes da química. Companheiros, estequiometria é a parte da química que estuda quantitativamente uma reação química. Você sabe que durante uma reação química, substâncias químicas são consumidas e substâncias químicas são produzidas. Algumas substâncias desaparecem para que outras apareçam. Aquelas que desaparecem são chamadas reagentes, e aquelas que se formam, que aparecem, são chamadas produtos. Então a estequiometria estuda as quantidades de reagentes consumidas e quantidades de produtos gerados numa reação química. É a parte quantitativa da reação. Estequiometria, ela baseia-se em algumas leis. Você não precisa nem decorar os nomes dessas leis, eu preciso citá-las só para fundamentar cientificamente o assunto. Existe uma lei chamada Lei de Lavoisier. Quem nunca já ouviu falar? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é uma lei química de um cara chamado Lavoisier, que traduzindo para as reações, significa que durante uma reação química, as substâncias não têm as massas diminuídas ou aumentadas. Essas massas, elas se conservam. Segundo a lei de Lavoisier, a massa total dos reagentes, ela tem que ser igual à massa total dos produtos. A mesma quantidade de massa que tem no começo de uma reação, tem que ter no final, porque a matéria não se perde, não se cria, ela apenas se transforma. Então, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Isso chama-se Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Massa. Segunda lei, Lei de Prost, conhecida como Lei das Proporções Definidas. Pessoal, segundo Prost, toda vida que você altera a massa de um participante da reação, todas as outras massas deverão variar na mesma proporção. Se você dobrar a massa de um reagente, tem que dobrar todas as outras massas. Se você dobrar a massa de um produto, tem que dobrar todas as outras massas. Se você reduz uma massa à metade, todas as outras se reduzem à metade. Isso chama-se Lei de Prost, ou Lei das Proporções Definidas. E a terceira lei é chamada Lei de Gay-Lussac. Segundo Gay-Lussac, quando uma reação química envolve gases, e eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes desses gases também guardam entre si uma proporção constante. Essa proporção tem que ser obedecida durante toda a reação. Se você variar o volume de algum, todos os outros volumes irão variar na mesma proporção. A diferença da lei de Prost para a lei de Gay-Lussac é que lei de Prost usa massas e lei de Gay-Lussac usa volumes, mas é a mesma coisa. Alterou um participante, todos os outros serão alterados na mesma proporção. Bom, a estequiometria é baseada nessas três leis. E companheiros, eu poderia dizer que a estequiometria, apesar de ser regida por três leis, os cálculos estequiométricos são regidos por uma única regra. Se você lembrar dessa regra, você já vai fazer muita coisa. Que regra é essa? Você vai ter uma equação química,
essa equação química vai estar balanceada. E aí você vai ter que lembrar dessa regrinha, ó. Numa reação química, os números de mols que reagem e que são consumidos, eles têm que ser diretamente proporcionais aos coeficientes. Número de mol diretamente proporcional ao coeficiente. Daqui a pouco eu mostro o que é um coeficiente, daqui a pouco eu mostro o que é um número de mol. Mas lembrem-se que eles serão diretamente proporcionais. Vocês vão ver que isso a gente vai falar a aula inteira. E companheiros, para resolver uma questão de estequiometria, você precisa basicamente de uma equação química balanceada, nem sempre vem, às vezes é você que tem que montar. Você precisa de uma informação dada e de uma informação pedida, sempre há um dado e sempre há uma pergunta. É isso aí que vai fazer você montar a proporção, o dado e a pergunta. E você vai precisar saber converter unidades. Trabalha-se muito aqui com as unidades, e você vai ter que saber converter unidades. A unidade que você mais vai ter que saber converter chama-se número de mol, ou quantidade de matéria. Você vai ter que saber transformar número de mol em massa. Você vai ter que transformar número de mol em volume, ou vai ter que transformar número de mol em moléculas. E olha o que fazer para converter essas grandezas. Pessoal, se você tiver que transformar mol em massa, e você vai ter que fazer muito isso, você usa uma ferramenta chamada massa molar. Já ouviram falar? Massa molar é a massa em gramas referente a 1 mol. A massa molar indica quanto pesa 1 mol de uma substância química. E para saber quanto pesa 1 mol, para você calcular a massa molar, você tem que somar as massas atômicas dos elementos que formam aquela molécula. Por exemplo, água. Fórmula da água é H2O. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O hidrogênio é um elemento de massa atômica 1. O oxigênio é um elemento de massa atômica 16. Tem que decorar? Não. Isso aí a questão tem que dar. Como na água tem 2 hidrogênios e cada hidrogênio tem massa 1, 2 vezes 1, 2. Como na água tem 1 oxigênio, cuja massa é 16, 2 mais 16, 18. Ou seja, quando eu somo as massas atômicas dos componentes da água, a resposta é 18. Sabe o que significa, pessoal? Que 1 mol de água pesa 18 gramas. Isso chama-se massa molar. Cada substância tem a sua massa molar. E para obter a massa molar de cada uma, é só somar as massas atômicas que serão dadas para os elementos que formam essa substância. Para você transformar mol em número de moléculas, é só usar uma grandeza, uma constante, chamada número de Avogadro. Essa constante diz que 1 mol de qualquer substância química contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Esse número também é dado, não precisa decorar. E se você quiser transformar mol em volume, aí tem 2 possibilidades. Se você tiver um gás dentro da CNTP, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Aí 1 mol para qualquer gás vale 22,4 ou 22,7 litros. A questão vai dizer isso aí também. Se você não tiver na CNTP, para transformar mol em volume, você pode usar uma equação conhecida como equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Tá, a gente também vai mostrar como é que faz isso. Estou só dizendo que você vai ter o tempo inteiro que transformar mol em alguma coisa. Ou é mol em massa, ou é mol em volume, ou é mol em número de moléculas. E para cada conversão, você vai ter uma ferramenta. Mol em massa, massa molar. Mol em volume, volume molar. Mol em moléculas, o número de Avogadro. A gente vai treinar muito isso aqui, não se preocupem. Eu estou só apresentando as ferramentas. E companheiros, mãos à obra. Estequiometria é uma matéria que você aprende resolvendo questões, tá? Então vamos a uma questão. Questão 7 do exercício de classe, porque tem de classe e de casa.
Questão 7, exercício de classe. Questão da prova do Enem de 2012. Olha o que dizia essa questão. Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como óxido de cobre. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 gramas de óxido de cobre produzirão uma massa de CO2 igual a... pessoal, lembra do que eu falei no comecinho? Para você resolver uma questão de estequiometria, você precisa de uma equação, de um dado e de uma pergunta, e saber converter unidades. A equação não foi dada nessa questão, então você teria que montar. Mas apesar dela não ter sido dada, as informações estão todas no texto para você montar. Olha o que diz o texto. Em um processo inédito com forno com atmosfera controlada em temperaturas elevadas, no forno são colocadas grafita comercial e óxido metálico. Grafita é uma variedade alotrópica do carbono. Toda vida que alguém mencionar grafita ou grafite, é o carbono. Carbono. Ele disse que esse carbono iria reagir com óxido de cobre. Está lá o óxido de cobre. Carbono com óxido de cobre. E ele falou que essa reação tem como objetivo produzir o metal. Que metal? O cobre. E ainda vai liberar gás carbônico. Se você observar essa equação, você está vendo que do primeiro lado, você tem um átomo de carbono, no segundo também tem um. No primeiro membro tem um átomo de cobre, no segundo também tem um. No primeiro membro tem um oxigênio, só que do segundo lado tem 2. Vocês notaram que tem 2 oxigênios no segundo membro e um no primeiro? Para igualar, você coloca aquele 2 ali, no primeiro membro. E aí você fica com 2 oxigênios de um lado e 2 oxigênios do outro. Então o primeiro passo é montar a equação. Queria lembrar que na maioria das questões, a equação já vai ser dada. Essa aqui não veio. Segundo passo, verificar o que ele deu e verificar o que ele pediu. O que é que ele me deu? Ele quer saber, companheiros, qual é a massa de gás carbônico que você obtém quando utilizar 8 gramas de cobre. Se você utilizar 8 gramas de cobre, quantos gramas de gás carbônico você vai produzir? Então, voltando àquilo que eu falei no comecinho, você precisa de uma equação balanceada, você precisa de um dado e de uma pergunta, e aí você vai executar. Como é que executa? Pessoal, primeiro passo, quem são os 2 envolvidos no problema? Aquele cuja informação é dada e aquele cuja informação é pedida. No caso seria óxido de cobre e o CO2. Identificou os 2? Vê a proporção entre eles. A proporção é dada pelos coeficientes, que são esses números grandes que ficam do lado. Notem que do lado do óxido de cobre aparece um 2. Está vendo? Então são 2 mols de óxido de cobre. E notem que no segundo lado, no CO2, aparece 1. Significa 1 mol do CO2. Esses números que aparecem circulados em vermelho são chamados coeficientes. Eles é que vão dar a proporção entre os participantes da reação. Então, nessa reação, 2 mols de óxido de cobre produzem 1 mol de CO2. Aí, o próximo passo é você converter mol para aquilo que a questão quer. E o que a questão quer? Massa. Ela pede a massa do gás carbônico e me deu a massa do óxido de cobre. E aí você vai ter que transformar mol em massa. Para transformar mol em massa, usamos uma coisa chamada massa molar. Lembra que eu falei agora há pouco? A massa molar me diz quanto vale 1 mol. E para obter a massa molar, você soma as massas atômicas, que a questão vai dar. Por exemplo, o cobre tem massa atômica 63,5. Às vezes, ele coloca 64.
E o oxigênio tem massa atômica 16. Se você somar 63,5 ou 64 com 16, vai dar 80. A massa do cobre, 64. A massa do oxigênio, 16. 64 com 16, 80. Esse 80 representa a massa molar. Ou seja, 1 mol dessa substância pesa 80 gramas. Só que você não tem 1 mol, né, pessoal? Você tem 2. Como são 2 mols? 2 vezes 80. Já o gás carbônico, a massa molar dele é 44. Como é que eu sei? É porque a massa atômica do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Como são 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32, com 12, 44. Aquele 44 é a soma das massas atômicas de um carbono com 2 oxigênios. Significa que 1 mol de gás carbônico pesa 44 gramas. Como aqui é 1 mol, então é 44. Então percebam, 2 vezes 80 gramas de óxido de cobre produzem 44 gramas de CO2. 8 gramas de óxido de cobre produziria quanto de CO2? Então tudo vai terminar numa regrinha de 3. Deixa eu dizer de novo o que foi que eu fiz, pessoal. Armei a equação com os dados que eu li no texto, fiz o balanceamento para que todos os átomos no primeiro membro ficassem em iguais quantidade no segundo. Peguei as 2 substâncias mencionadas no texto e vi a proporção entre elas, que era de 2 para 1. Essa proporção é dada em mol. Vejo quanto pesa 1 mol de cada substância, em gramas, através da massa molar. No caso do CuO, é 80, como são 2 mols, 2 vezes 80. No caso do CO2, 44, como é só 1 mol, 1 que multiplica 44. Aí 2 vezes 80 produzem 44. Então 8 produzem quanto? Aí é só fazer a regra de 3. Essa massa vai ser igual. 8 vezes 44, dividido por 2 vezes 80, resposta 2,2. Então para cada 8 gramas de óxido de cobre, você gera 2,2 gramas de gás carbônico. Pessoal, isso é uma questão de estequiometria. Na prova de vocês vai ter pelo menos uma dessa matéria. E para você resolver essa questão, é só treinar. Esse aqui é o meu primeiro exemplo. Eu vou fazer mais, para ver se a gente, com a repetição, adquire prática nesse assunto. Essa questão trouxe uma dificuldade que geralmente não aparece. A equação química não foi dada. A gente teve que montar. Geralmente você não precisa, tá? E outra coisa, pessoal, as questões de estequiometria dividem-se em 2 casos: casos gerais e casos particulares. O que é um caso geral? É quando a reação ocorre numa só etapa, é quando o reagente é puro, não há impurezas, é quando o rendimento da reação é 100%, não houve quebra de rendimento, e quando não há reagente em excesso. É possível que numa certa questão o reagente não seja puro, é possível que o rendimento não seja 100%, é possível que haja mais de uma reação, e é possível que haja alguém em excesso. Isso aí chamam-se casos especiais. Eu vou treinar pelo menos um de cada aqui com vocês. Por enquanto, eu vou fazer mais um caso geral. Pode passar? Próxima questão é a de número 9, de classe também. Essa questão diz assim, prova do Enem de 2010. O flúor é usado de forma ampla na prevenção de cáries. Por reagir com a hidroxiapatita, presente nos esmaltes dos dentes, o flúor forma a fluoroapatita, um mineral mais resistente ao ataque ácido, decorrente da ação de bactérias específicas presentes nos açúcares das placas que aderem aos dentes. A reação de dissolução da hidroxiapatita é dada. Dados massas molares. Supondo que o esmalte dentário seja constituído exclusivamente por hidroxiapatita, o ataque ácido que dissolve completamente 1 miligrama desse material ocasiona a formação de aproximadamente, nessa questão,
tem duas coisas que a outra não me deu. Primeira, a equação química já foi dada, toda balanceada. Segundo, foram dadas as massas molares. Eu já sei quanto pesa 1 mol de cada uma dessas substâncias. Tá? Vamos executar a questão. Primeiro passo, equação, já está aí, ó, toda balanceada. Segundo passo, verifique qual a informação dada e quais as informações pedidas. Informação que foi dada: 1 miligrama dessa substância chamada hidroxiapatita, que é o mineral dos dentes. Informações pedidas: ele quer saber qual é a massa do íon cálcio e qual é a massa do íon hidrogênio fosfato produzido nessa reação. Ó, ele me deu a massa de uma substância e pediu as massas de outras duas. Como é que eu faço? Vamos lá, passo a passo. Primeiro ponto é identificar quem são os envolvidos no problema. Aqui são 3: a hidroxiapatita, o íon cálcio e o íon hidrogênio fosfato. Identificou os envolvidos, vê a proporção entre eles. A proporção entre eles é 1 mol de hidroxiapatita para 10 mols do íon cálcio para 6 mols do íon hidrogênio fosfato. Esses números que estão circulados em vermelho são os coeficientes. Eles servem para me dar a proporção em mol. Quantos mols devem reagir proporcionalmente? Próximo passo: converter mol para grama. E aí você usa a massa molar que ele deu, ó. Massa molar da hidroxiapatita, 1.004 gramas. Como é só 1 mol, 1 que multiplica 1.004 gramas. Massa molar do cálcio, 40 gramas por mol. Só que são 10 mols, ó. 10 vezes 40. E a massa molar do hidrogênio fosfato, 96 por mol. Só que são 6 mols. Aí fica 6 vezes 96. Está vendo? Os números que estão nos coeficientes, eles multiplicam as massas molares. Pessoal, se 1.004 gramas da hidroxiapatita produzem 10 vezes 40 gramas do íon cálcio e 6 vezes 96 gramas do íon hidrogênio fosfato, então 1 miligrama apenas produziria quanto do íon cálcio e produziria quanto do íon fosfato? Você percebeu que tudo termina numa regrinha de 3? Você percebeu que a armação que eu fiz foi igual? Verifiquei os envolvidos no problema, verifiquei a proporção em mol, transformei mol para massa, através da massa molar, e armei a regra de 3. Pessoal, quanto é que vai dar X? X vai ser igual a 1, que multiplica 10, que multiplica 40, dividido por 1, que multiplica 1.004. Produto dos meios, produto dos extremos. Isso vai dar 0,40 miligramas. Pessoal, quanto é que vai dar o Y? 1, que multiplica 6 vezes 96, que multiplica 1 sobre 1.004. Produto dos meios igual dos extremos. Ó, 1 que multiplica 6, que multiplica 96, dividido por 1 que multiplica 1.004. 0,57 miligramas. Então, nessa reação, cada miligrama de hidroxiapatita produziu 0,40 miligrama do íon cálcio e 0,57 miligrama do íon hidrogênio fosfato. Ele quer saber a massa total dos íons. Então, como ele quer a massa total, você soma 0,40 com 0,57, 0,97 miligramas. Resposta correta, letra D de dado. Companheiros, estequiometria, para quem vê pela primeira vez, parece uma coisa complicada. Mas se você repetir essas questões, se você fizer bastante questões, você vai ver que ela é uma coisa muito repetitiva. É só pegar o jeito. E esse jeito você vai pegar com a insistência, com a resolução. Mas tudo termina numa regrinha de 3. Tá bom? Nessa questão, você também percebeu que o reagente é puro, que o rendimento é 100%,
que não há reagente em excesso e você tem apenas uma equação para trabalhar, ou seja, é um caso geral. Quando surgir um caso especial, eu aviso. Posso resolver a próxima? Todo mundo? Essa questão é questão de casa, viu, pessoal? Vai lá para o exercício de casa. Primeira questão do exercício de casa. É da prova do Enem de 2014. Nessa questão, o grau de dificuldade aumenta um pouquinho. Vocês vão ver por quê. Tem muita informação, tem muito texto, mas é tudo conta, tudo proporção. A questão diz assim: a água potável precisa ser límpida, ou seja, não deve conter partículas em suspensão, tais como terra ou resto de plantas, comuns nas águas de rios e lagoas. A remoção das partículas é feita em estações de tratamento, onde hidróxido de cálcio em excesso e sulfato de alumínio são adicionados em um tanque para formar sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Esse último se forma como flocos gelatinosos insolúveis em água, que são capazes de agregar partículas em suspensão. Em uma estação de tratamento, cada 10 gramas de hidróxido de alumínio é capaz de carregar 2 gramas de partículas. Após decantação e filtração, a água límpida é tratada com cloro e distribuída para as residências. As massas molares dos elementos hidrogênio, oxigênio, alumínio, enxofre e cálcio são respectivamente 27, 32 e 40. Considerando que 1000 litros da água de um rio possuem 45 gramas de partículas em suspensão, a quantidade mínima de sulfato de alumínio que deve ser utilizada na estação de tratamento de água, capaz de tratar 3.000 litros de água de uma só vez, para garantir que todas as partículas em suspensão sejam precipitadas, é mais próxima de... Você viu que o texto é longo, né, pessoal? Muito número. Tem gente que desiste dessa questão só na leitura, passa para outra. Mas eu tentaria resolver, porque é matemática, é proporção. Estequiometria aí tem pouca coisa. Mas vamos lá. Primeiro, eu preciso saber qual a reação que aconteceu nesse tanque de tratamento. Olha o que ele diz aqui, ó. A remoção das partículas é feita em estações de tratamento, onde hidróxido de cálcio em excesso e sulfato de alumínio são adicionados em um tanque. Então haverá uma reação entre hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio. Essa reação produz sulfato de cálcio mais hidróxido de alumínio. Eu troquei o cálcio da primeira substância pelo alumínio da segunda. Você tem que fazer o balanceamento, ó, ajustar os coeficientes, para fazer com que todos os átomos fiquem em mesma quantidade. Se você tem dificuldade para fazer balanceamento de equação química, pessoal, dá uma revisada nessa parte de balanceamento depois, porque ela é muito útil para essas questões. A aula que é sobre estequiometria, infelizmente a gente não pode perder tempo explicando como é que faz balanceamento. Você aprende isso depois ou revisa, talvez numa outra aula a gente consiga falar disso. Mas é fundamental que a sua equação esteja balanceada. Esses números que apareceram aí, vocês já vão entender de onde eles vêm. Ó, o que diz o texto? Ele diz que em 1000 litros de água que você vai tratar, existem 45 gramas de partículas em suspensão. Só que você não vai tratar 1000 litros de água, você vai tratar 3.000. Se em 1000 litros de água há 45 gramas de partículas em suspensão, em 3.000 litros, há quantos gramas? 3 vezes, né? 135 gramas. Então, nos 3.000 litros de água que eu vou tratar, tem 135 gramas de partículas em suspensão. Eu tenho que eliminar essas partículas. A substância usada para eliminar essas partículas, pessoal, chama-se hidróxido de alumínio, que é a última substância da minha reação, o AlOH3. E o texto diz que para 2 gramas de partículas, você tem que usar 10 gramas de hidróxido de alumínio. Ó, são 10 gramas desse hidróxido para eliminar 2 gramas de partículas. Porém, a quantidade de partículas que você quer eliminar não são só 2 gramas, são 135. E aí, se para eliminar 2 gramas são 10 de hidróxido, para eliminar 135,
serão quantos gramas? Se para 2 gramas de partículas eu preciso de 10 de hidróxido, para 135 eu vou precisar de Y. E esse Y vai dar 675 gramas. A questão quer saber qual é a massa de sulfato de alumínio, Al2SO4,3, que eu preciso colocar no tanque para eliminar ou para produzir 675 gramas de hidróxido. Ali virou uma questão de estequiometria. Os cálculos que eu fiz antes foi só para ajustar, tá? Os envolvidos no problema: sulfato de alumínio. Eu quero saber quanto que eu devo colocar no tanque. 1 mol dele produz 2 mols de hidróxido de alumínio, que é o que eu quero produzir, que é o que vai arrastar as partículas para o fundo do tanque. 1 mol do sulfato de alumínio pesa 342 gramas, é a massa molar. Como é que eu sei? Somando as massas atômicas dos componentes dele: alumínio, enxofre e oxigênio. Essas massas molares foram dadas. 1 mol de hidróxido de alumínio pesa 78 gramas. Como é que eu sei? É a massa molar dele. É só somar a massa do alumínio, do oxigênio e do hidrogênio. 1 mol pesa 78 gramas. Então, olha só, 1 mol de sulfato de alumínio, 342 gramas, produzem 2 mols de hidróxido de alumínio, 2 vezes 78. Se 342 produzem 2 vezes 78, qual é a massa necessária para produzir aqueles 675? Aqui, pessoal, é 675, tá bom? E não 678. Faz as contas, produto dos meios igual dos extremos, essa massa vai dar igual a 1.480 gramas. Ou seja, eu tenho que colocar no tanque 1.480 gramas de sulfato de alumínio para gerar 675 gramas de hidróxido de alumínio, que vai ser responsável por decantar 135 gramas, aliás, 135 gramas de partículas em suspensão. Resposta para a nossa questão, letra D de dado. Essa questão talvez tenha sido uma das mais complicadas que o Enem já trouxe em termos de estequiometria, porque além da estequiometria, você teve mais contas para fazer. E nessa questão, o reagente continua sendo 100% puro, o rendimento da reação foi 100%, só teve uma reação para trabalhar e não houve reagente em excesso. Ou seja, ainda é um caso geral de estequiometria. Vamos fazer um agora que envolva algum caso especial. A questão que eu quero propor para vocês agora, companheiros, é a de número 2 de casa. Questão 2 de casa. Prova do Enem de 2014. Essa questão dizia assim: o cobre, muito utilizado em fios da rede elétrica e com considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, Cu2S, de massa molar 159 gramas por mol. Por meio da reação dada, é possível obtê-lo na forma metálica. A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de 1 tonelada de calcocita com 7,95% de pureza é... nessa questão, ele está dizendo que o reagente não é 100% puro. Ele está dizendo que o reagente tem apenas 7,95% de pureza. Então é um caso especial. O que é que muda em relação a um caso geral? Um detalhe a mais. É só você lembrar que numa reação química, impurezas não reagem. Só reage o que é puro. Então a massa do reagente que ele deu, como só tem 7,95% de pureza, você vai usar no cálculo apenas 7,95% da massa que ele deu. A reação foi dada, já balanceada.
Os envolvidos no problema são a calcocita, Cu2S, e o SO2. A questão me deu a massa da calcocita, 1 tonelada, e quer saber a massa do SO2. Lembrando que 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, ou 1 milhão de gramas, ou 10 elevado a 6 do grama. Como esse reagente não é 100% puro, apesar dele ter colocado 1 tonelada para reagir, 1 tonelada não vai reagir, porque a pureza do material é 7,95%. Pessoal, sabe quanto dessa tonelada vai reagir? 7,95% da tonelada, que dá quanto? 10 elevado a 6 gramas é 1 tonelada, eu vou chamar de 100%, 7,95% eu vou chamar de X. Esse X vai dar 7,95 vezes 10 a 4 do grama. Pessoal, de 1 tonelada, apenas essa massa, 7,95 vezes 10 a 4, é que vai reagir. Com essa massa, eu vou produzir quanto de cobre? Relação entre os participantes: 1 mol do sulfeto de cobre para 2 mols de cobre. 1 mol de sulfeto de cobre eu vou transformar em gramas, através da massa molar, que a questão deu. 1 mol de sulfeto de cobre pesa 159 gramas. É só 1 mol, então é 1 que multiplica 159. E aí, pessoal, uma coisa que não é muito comum, ó. Normalmente ele pede para você calcular a massa. Nesse caso ele não pediu. Ele pediu uma coisa chamada quantidade de matéria. Quantidade de matéria é a mesma coisa que número de mols. Então ele quer o número de mols. Então, como ele quer o número de mols, você não precisa fazer a conversão. 2 mols de cobre são 2 mols de cobre. Pessoal, se 159 gramas de sulfeto de cobre produzem 2 mols de cobre, 7,95 vezes 10 a quarta produzem quantos mols? Tudo termina numa regrinha de 3. Todo o trabalho que você faz na estequiometria é para preparar a regrinha de 3. Esse N vai dar igual a 7,95 vezes 10 a quarta vezes 2, dividido por 1 vezes 159. Essa conta vai dar aproximadamente 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 mol de cobre é a massa que você é a resposta para a sua questão. Você marca, portanto, letra A. Tá? Nessa questão, pela primeira vez, ele não pediu a massa, pediu o número de mol. E pela primeira vez, o reagente não era 100% puro. Eu tive que fazer um cálculo antes para poder eliminar as impurezas. Só lembrando que todas as questões que eu estou resolvendo são questões da prova do Enem. Portanto, é o que você vai encontrar na prova. Tá? Então, pratiquem. Essa matéria exige prática, treino. Para quem está vendo pela primeira vez, parece muito complicado, mas é uma questão só de treino. Próxima questão. Questão 7 de casa. Enem de 2010. Uma coisa que tem se modificado no Enem, pessoal. O primeiro Enem, nesse estilo moderno, é o de 2010. É esse dessa questão aqui. Essas provas mais antigas, elas traziam textos muito longos, cheios de informações. E muitas delas vocês nem usam. No atual modelo, a gente tem textos menores, informações mais objetivas, para você não perder tanto tempo com a leitura. Olha, essa questão aqui é cansativa, só para ler. Mas vocês vão ver que na resolução ela é mais tranquila. A questão diz assim: a composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo, 17% de dióxido de chumbo, 36% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é de PbO2, 60% sulfato de chumbo e 21% de chumbo. Entre todos os compostos de processos,
Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo, placas de bateria são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, que é um gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio 1 molar a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter chumbo metálico. E aí tem a equação. Dadas as massas molares, segundo as condições do processo apresentado para a obtenção do carbonato de chumbo 2 por meio da lixiviação por carbonato de sódio, e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual a quantidade aproximada em quilograma de carbonato de chumbo é obtida? Texto longo, leitura cansativa, muito número, a maioria você não usa. Vamos para o que interessa, pessoal. Para resolver essa questão eu preciso da equação, já foi dada, toda balanceada. Eu preciso identificar quem são os envolvidos no problema, que são aqueles cuja informação é dada e cuja informação é pedida. E fazendo uma leitura mais apurada, nós percebemos que ele me deu a massa de sulfato de chumbo, 6 kg. E quer saber a massa de carbonato de chumbo. Então esses são os dois envolvidos. Você tem 6 kg de sulfato de chumbo. Dá para produzir quanto de carbonato de chumbo? Lembrando que ele falou que nesse sulfato de chumbo, eu só tenho 60% de pureza. Então esses 6 kg não irão reagir. Só irão reagir 60% dele. Que dá quanto? 6 kg você chama de 100%, 60% seria X. Esse X daria 3,6 kg. Então, dos 6 kg, só utilize 3,6. Perceba que 1 mol do sulfato de chumbo produz 1 mol do carbonato de chumbo. A proporção é 1 para 1. 1 mol para 1 mol. Para saber quanto pesa 1 mol do sulfato de chumbo, a massa molar. Para obter a massa molar, você soma as massas atômicas dos participantes. Chumbo, 207, enxofre, 32, oxigênio, 16. Multiplica por 4, porque são 4 oxigênios. Quando você soma tudo, dá 303. Então, 1 mol do sulfato de chumbo pesa 303 gramas. Já o outro, que é o carbonato de chumbo, a massa molar é 267 gramas por mol. Chumbo é 207, carbono é 12, oxigênio 16, multiplica por 3, soma tudo, dá 267. Só lembrando que esses valores não precisam ser decorados, a questão dá, você tem apenas que somar. Significa, pessoal, que se você tivesse 303 gramas de sulfato de chumbo, você produziria 267 gramas de carbonato. Como você vai utilizar apenas 3,6 kg de sulfato de chumbo, quanto é que você vai obter de carbonato? Você percebe que tudo termina numa regra de 3? Esse Y vai dar 3,17 kg de carbonato de chumbo. Portanto, essa seria a massa de carbonato de chumbo obtida nessa reação. Seria. Você ouviu o verbo seria? Seria, não será. Por que seria? Por que não será? Porque 3,17 kg seria a massa obtida se o rendimento da reação fosse 100%. Mas tem uma passagenzinha no texto que diz que essa reação teve um rendimento de 91%. Ou seja, na verdade a massa que você produziu não foi essa, foi 91% dessa. Então você chama 3,17 de 100%, qual seria a massa referente?
a 91%. Então, sempre que o rendimento da reação não for 100%, a massa que você obteve não é a massa real, é a massa teórica. Para você obter a massa real, veja o percentual do rendimento. Por exemplo, aqui foi 91%. Então, a massa real seria 91% daquela massa total. Pessoal, 91% de 3,17 dá 2,9. Então, a resposta correta, 2,9 quilogramas de carbonato de chumbo. Resposta, letra C. Nessa questão, você teve dois casos especiais ao mesmo tempo. Reagente não era 100% puro, eu eliminei as impurezas, e o rendimento da reação não foi 100%. Após calcular a massa teórica, eu tirei o percentual referente ao rendimento. Ok? Próxima questão é a questão 2, de classe. Vai lá no exercício de classe. E nessa questão, pessoal, você tem 3 casos especiais simultaneamente. Prova do Enem de 2015. São 3 situações, 2 das quais você já conhece. A terceira é novidade. Eu vou ler a questão e a gente vai identificar quais são os casos envolvidos. A questão diz assim: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Considere as massas molares. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Pessoal, não sei se vocês notaram, mas de novo, o reagente não é puro. Ele é 75% puro. Então, a massa do reagente que ele der, não use. Use 75% do valor. Outra coisa, rendimento da reação não vai ser 100%, vai ser 80%. O que é que significa? Que a massa que eu vou obter, teoricamente, não é a massa real. A massa real vai ser 80% da massa que eu obtiver na teoria. Então, no final, eu vou ter que calcular esse 80%. E o terceiro caso, acho que já deu para notar. Você não tem só uma reação, você tem 2. E esse é o nosso terceiro problema. O que fazer quando há mais de uma reação? Vamos lá. Companheiros, quando você tiver 2 ou mais reações, dê um jeito de transformá-las em uma só. Como? Somando-as. Só que para somar tem uma condição. Você tem que procurar uma substância repetida nas 2 equações, só que em lados opostos. Quando você identificar essa substância, você verifica se elas aparecem com o mesmo número, porque na hora que eu for somar essas 2 equações, ela tem que desaparecer, e ela só desaparece se tiver em mesma quantidade. Então olha só, a substância que aparece repetida é o ZNO. ZNO, ela aparece na primeira equação do lado direito e na segunda equação do lado esquerdo. Essa substância chama-se intermediária. Ela aparece nas 2 em lados opostos. Quando eu for somar essas 2 equações, esse ZNO tem que sumir. Só que para sumir, ela tem que estar em mesma quantidade. Só que na primeira equação, ela aparece com o número 2, na segunda com o número 1. Quando não vem número, admita que o número é 1. Então, para igualar, o que é que você vai ter que fazer? Multiplicar essa segunda equação por 2. Quando você multiplica essa equação toda por 2, aí essa substância ZNO, ela é cancelada, ó. Tá vendo?
Eu multipliquei a segunda equação por 2 para igualar o coeficiente do ZNO, óxido de zinco, para poder cancelar. Aí quando eu for somar as equações, essa substância não aparecerá. Aí ao invés de ter 2 equações, eu passo a ter apenas uma. Pronto, feito isso, ele me deu uma massa de sulfeto de zinco que pesa 100 kg, só que só tem 75% de pureza. Então ao invés de trabalhar com 100 kg, eu vou trabalhar com 75% desse valor. 100 kg seria 100%, 75% seria 75 kg. Então ele quer saber qual é a massa de zinco que eu produzo a partir dessa massa do sulfeto de zinco. Os envolvidos no problema: sulfeto de zinco são 2 mols, zinco são 2 mols. Esses números são os que estão na equação. Transformarei isso em gramas, através da massa molar. Essa massa molar foi dada, pessoal. Sulfeto de zinco, a massa molar é 97 gramas por mol. Como aqui são 2 mols, fica 2 vezes 97. A massa molar do zinco também foi dada, 65 gramas por mol. Como aqui são 2 mols, 2 vezes 65. Se 2 vezes 97 gramas geram 2 vezes 65, 75 quilogramas geram quanto? Tudo termina numa regrinha de 3. Produto dos meios igual dos extremos, esse Y vai dar igual a 50. Ou seja, se eu usar 75 kg de sulfeto de zinco, eu vou gerar 50 kg de zinco, aliás. Vou gerar não, né? Iria gerar. Essa seria a massa produzida. Seria por quê, pessoal? Porque essa massa seria se o rendimento da reação fosse 100%. Só que não foi. O rendimento dessa reação foi de 80%. Então, na verdade, o que você obteve foi 80% desse valor. Você chama esse valor de 100%, 80% seria M. E esse M daria 40 quilogramas. Então, no final das contas, você produziu 40 quilogramas de zinco. Resposta correta, letra C. Nessa questão, tivemos, portanto, 3 situações especiais. Reações sucessivas, ou seja, mais de uma reação. Reagente não era 100% puro e o rendimento da reação não era 100%. Ok? Próxima questão. Eu vou pular uma questão aqui, pessoal, que eu estava programando para a gente resolver, só que ela repete a mesma situação anterior, que é quando há reações sucessivas. Então, para a gente não repetir um caso e deixar de falar de outro importante, eu vou passar logo para outro caso, que é o último caso. É a nossa última questão de hoje. Essa questão, ela envolve uma situação chamada reagente em excesso, que talvez seja dos casos o que mais, não é o mais difícil, mas é o que seja menos fácil de interpretar, porque quando o reagente não é puro, a questão avisa. Quando o rendimento não é 100%, a questão avisa. Quando há mais de uma reação, você percebe. Agora, nem sempre que há reagente em excesso, a questão diz. Tem uma coisa que você tem que desconfiar para poder resolver. Não é o caso mais difícil, mas em termos de percepção é o que talvez dê mais trabalho. Essa questão que vai servir de modelo é a questão 3 de... Agora eu não sei se é de classe ou de casa, viu, pessoal? É a questão 3, ou de classe ou de casa.
E é uma questão da prova do Enem de 2014. Essa questão dizia assim: o bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógenos, hormônios, que atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol A, massa molar 228 gramas por mol, é preparado pela condensação da propanona, massa molar igual a 58 gramas por mol, com fenol, massa molar igual a 94 gramas por mol em meio ácido, conforme apresentado na equação química. Considerando que ao reagir 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol, obteve-se 1,14 kg de bisfenol A, de acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de... Comentário sobre bisfenol A. O bisfenol A, ele era um material utilizado para confeccionar mamadeiras para as nossas crianças, né? Só que descobriu-se que com o aquecimento, o bisfenol A se transforma em substâncias que causam problemas hormonais e que no futuro causam infertilidade nas crianças. Por causa disso, o bisfenol ele é banido desse tipo de produção. Qualquer tipo de recipiente para a criança não pode mais conter o bisfenol. Quando você for comprar uma mamadeira por aí, para a sua criança, dê uma lidazinha no rótulo, porque tem que estar dizendo lá, ó, livre de bisfenol A. Porque se tiver bisfenol A, não compre, faz mal para a saúde. Bom, com relação à estequiometria, lembra que eu falei que quando o reagente não é puro, a questão avisa, que quando o rendimento não é 100%, a questão avisa, que quando há mais de uma reação você consegue perceber, mas nem sempre que há excesso a questão diz. Essa questão em nenhum momento falou em excesso. Então como é que você sabe que ela envolve excesso? Porque professor, pelo que eu li na questão, a questão não é sobre excesso, é sobre rendimento. A questão quer o rendimento dessa reação. Se ela quer o rendimento, então supõe-se que o rendimento dela não foi 100%, foi menos. Significa que a massa que você obteve não foi a massa que você esperava obter. Você obteve menos do que o esperado. A massa real é menor do que a massa teórica. Sim, professor, e onde é que tem rendimento aí? Vamos lá, olha como é que você desconfia. Primeiro, equação balanceada. Segundo, informações que a questão me deu. Ele colocou 3.760 gramas de fenol para reagir com 580 gramas de propanona e quer saber qual é o rendimento da reação. A questão me disse que a massa de bisfenol produzida foi 1,14 kg, ou seja, 1.140 gramas. Aí ela quer saber qual é o rendimento da reação, né? Pessoal, se ela quer saber o rendimento, significa que essa massa que foi obtida não é a massa que estava sendo esperada. Essa aqui é a massa real. Qual era a massa teórica? Eu preciso calcular a massa teórica para poder comparar com essa aqui, para ver que percentual dela eu obtive. E aí vem a questão do excesso. Para você descobrir a massa de um produto, você precisa apenas da massa de um reagente. Se a questão quiser que você calcule a massa de um produto, e ao invés de me dar a massa de um reagente, ela me dá as massas de dois, desconfie. Pode ser que uma esteja errada. Você vai ter que descobrir qual. Pode ser que uma tenha sido colocada acima da quantidade adequada. Você tem que descobrir qual. Pode ser que uma esteja em excesso. Você tem que descobrir qual. Para que você vai ter que descobrir? Para não usar o excesso no cálculo. Excesso, assim como impurezas, não reage. Então não posso contar com o excesso. Uma dessas duas massas, ou esse 3.760 ou esse 580, está acima do normal. Como é que eu vou fazer para descobrir? Proporção entre os dois. 2 mol de fenol para 1 mol de propanona. Pessoal, quanto é que pesa 1 mol de fenol? Massa molar foi dada, 94 gramas por mol. Quanto é que pesa 1 mol da propanona? 58 gramas por mol. Isso a questão deu.
Se um mol de fenol pesa 94 gramas, 2 mols, 188. E um mol de propanona pesa quanto? 58. Massas molares. Essa é a proporção que eu devo utilizar na reação. 188 gramas de fenol para 58 gramas de propanona. Se eu colocar qualquer massa fora dessa proporção, significa que vai ter alguém em excesso. E olha o que ele colocou: 3.760 de fenol e 580 de propanona. Pessoal, matematicamente falando, será que 180 está para 3.760, assim como 580 está para 580? Está na mesma proporção? Claro que não está, pessoal. Uma análise rápida: de 58 para 580, você multiplica por 10, né? De 188 para 3.760, você tem que multiplicar por 20. Sabe o que significa? Que esse fenol está em excesso. Não era para ter tudo isso, pessoal. Para reagir com 580 gramas de propanona, você não precisava de tanto fenol. Você precisava apenas de 10 vezes a sua massa inicial. Ele colocou 20 vezes. Então, fenol encontra-se em excesso. Tem fenol demais. Para que eu descobri quem está em excesso? Para não usá-lo no cálculo. Então, significa que para descobrir a massa do bisfenol, o meu referencial vai ser a propanona, que é chamado reagente limitante. Tem o excesso e tem o outro que é o limitante. Nós trabalhamos com o limitante. Perceba que se eu usar 1 mol de propanona, eu produzo 1 mol de bisfenol. 1 mol de bisfenol pesa 228 gramas. A massa molar foi dada. Então, 58 gramas de propanona produziriam 228 gramas de bisfenol. Lembrando que esse 228 é a massa molar do bisfenol, que a questão deu. Se 58 gramas de propanona produzem 228 gramas de bisfenol, 580 gramas de propanona produziriam quanto? Esse X vai dar igual a 2.280 gramas. Então essa é a massa de bisfenol que eu estava esperando obter, 2.280. Mas qual foi a massa obtida? 1.140. Você percebeu que eu esperava 2.280 e só obtive 1.140? Eu obtive menos do que eu esperava. Significa que o rendimento da reação não foi 100%. Pessoal, se o rendimento da reação tivesse sido 100%, a massa seria 2.280. Isso seria 100%. Como a massa obtida foi só 1.140, isso corresponde a quanto? Se 2.280 seriam para 100%, 1.140 seria quanto em termos percentuais? Você percebeu que 1.140 é a metade de 2.280? Então você obteve metade daquilo que você esperava. Ou seja, o rendimento dessa reação foi de 50%. Resposta correta, letra E. Então, pessoal, a grande dificuldade para a questão que envolve reagente em excesso é que nem sempre ele fala que tem excesso. É você que tem que desconfiar. E quando é que você desconfia? Quando, para calcular a massa de um produto, ele me dá as massas de 2 reagentes. Um vai estar errado, pessoal. É só verificar a proporção. O que tiver além da proporção é o que vai estar em excesso. Ok? Companheiros, sendo bem sincero, né? Essa matéria não é aquela que em 1 hora e pouco você sai dizendo que sabe tudo. Essa matéria, ela é dada nos colégios em 2, 3 meses de aula. A gente viu tudo numa aula só. Então é de se esperar uma certa dificuldade inicial. Mas eu tenho certeza que se você pegar as questões que eu resolvi aqui com vocês, se você refizer essas questões e tentar fazer as outras que estão aí propostas, eu acho que você consegue. E se você conseguir resolver essas questões de estequiometria, é uma questão garantida na prova. Nunca houve uma edição do Enem sem uma questão de estequiometria. Já houve edição com 3. Então é um assunto que vale muito a pena, vale a pena o sacrifício, né? É uma dificuldadezinha por causa da matemática,
mas vale a pena tentar. Treine, que você vai aprender, tá bom? E eu queria me despedir dizendo que foi um prazer, tomara que eu tenha contribuído de alguma forma, tomara ter outros momentos aqui com vocês, com outros assuntos mais agradáveis inclusive, mas enfim, a química é isso aí. Obrigado, continue nessa jornada e até a próxima.